Fala do Arthur Lira. Não estamos falando de taxar blusinhas. Estamos falando de empregos. A Câmara dos Deputados, né, era para ter decidido, quer dizer, no Senado. Já saiu dos deputados, está no Senado. Isso. Já estava ali na mão do relator Rodrigo Cunha, que é do Podemos e Alagoas, e ele decidiu excluir a taxação de compras de R$50 da pauta. Traz a fala dele aí, pro pessoal que está em casa entender do que a gente está falando. Hoje a gente está sem ensaio mesmo. O assunto principal deveria ser esse, que no meu ponto de vista é algo que vai colocar o país em uma nova fase, mas esse outro assunto, que é o assunto de grande interesse nacional desde a semana passada, quando a imprensa noticiou e o povo brasileiro foi surpreendido ao ser inserido na Câmara Federal um assunto que aqui eu já informo, considerei e considero estranho ao assunto mais importante, que é o programa Mover, ao querer taxar em 20% as compras internacionais que tem um valor até $50, ao mesmo tempo em que eu já informo que será retirado do texto que será apresentado no relatório esta parte, por ser um corpo estranho, uma artimanha legislativa, e que esta casa não pode, e está escrito no nosso relatório isso, se colocar numa situação de que não pode debater o que é realidade. E a realidade é um projeto de estímulo e incentivo à nova modernização de veículos no país, que não tem nada a ver com a taxação das comprinhas. Rapaz, tá aí. Entendeu o jabuti, né, Elisvaldo? É o jabuti, só que esse jabuti aí trouxe uma dor de cabeça, né? Mais uma dor de cabeça pro governo, o governo Lula, que teve a articulação, o valor não foi aquele que era imaginado. Inclusive, né, o Arthur Lira ligou lá pro Haddad tava lá com um papo, dá um tempo aí, sai, vem conversar comigo, o que é que aconteceu? Foi um negócio de vocês? Porque assim, é algo que a opinião pública tá batendo e tá batendo pesado. Com força. Batendo com força mesmo nessa questão. O setor produtivo, Débora, que é o setor que você admira e que traz, né, e aquece a economia do país, ele se uniu à taxação também. É a favor, tem que taxar. E agora tá com esse pepino. É jabuti e pepino agora. O que é que aconteceu para essa confusão? Primeiro o professor, depois a Débora. É isso, Nerisvaldo. A taxação da PEC das blusinhas de 20% possivelmente vai ser aprovada pelo Senado, com o argumento da preservação da nossa indústria, da geração de emprego e renda. É claro que não é um valor tão grande, mas sabemos que essa taxação ela afeta diretamente, sobretudo, os mais pobres, aqueles que precisam de uma certa forma poder estar driblando os altos preços abusivos de determinadas empresas no nosso país, certo? O presidente Lula, inclusive, faz essa crítica à taxação porque ele coloca que isso vai afetar a mulher que precisa comprar uma blusinha, que precisa comprar algum produto para o cabelo, enfim, assim como os homens também. Do outro lado, me preocupa muito no sentido dessa aprovação acontecer, que provavelmente vai acontecer, e essa conta cair nas costas do governo federal, ainda que o governo também tenha os seus interesses nessa pauta, mas sabemos que essa pauta é um jabuti. É um jabuti porque o que estava sendo debatido era o programa Mover, de modernização e industrialização do país a partir dos automóveis. Não tinha nada a ver necessariamente. Ou com certeza os bolsonaristas mais doentes, mais fanáticos, depois dessa aprovação, vão colocar nas costas do governo Lula. Embora o governo Lula tenha os seus interesses, mas fica claro que é muito mais uma vontade, um desejo do nosso Congresso, que por um lado eu até entendo do ponto de vista técnico, quando fala no sentido de preservar empregos e preservar a nossa indústria nacional, mas sabemos que, querendo ou não, ainda que venha preservar empregos, preservar a nossa indústria nacional, vai afetar sobretudo os mais pobres, mas com certeza será mais uma narrativa a ser atribuída ao governo Lula. Eu penso que o presidente Lula ele poderia muito bem vetar, depois da aprovação do Congresso, o Congresso derrubar o veto e assumir a responsabilidade. Mas como o presidente Lula não está muito preocupado com a opinião pública nesse sentido, inclusive deveria estar, até por conta da baixa popularidade, eu acho muito difícil ele vetar, até por conta dos acordos e dessa maneira de Lula governar, que é por meio da governabilidade, que inclusive incomoda muitos dos seus próprios aliados. Mas eu acho que o caminho mais indicado, já que o mesmo é contra essa taxação das blusinhas, seria vetar essa aprovação do Congresso e deixar com que o Congresso derrube
derrube o seu veto e assuma essa responsabilidade para que amanhã ou depois não caia essa culpa no governo federal, como tem acontecido por parte dos bolsonaristas mais fanáticos. Era 60, caiu para 25, era para ficar 20, agora tá nesse imbróglio, Débora. Lembrando tá dando que prazo, né, para quem quiser comprar na Shein. O senador que falou na matéria aí é da base, né, do governo, e ele deixa claro que existe Rodrigo sim Cunha. interesse do governo em taxar sim. Não adianta vir com essa de dizer que jogar a responsabilidade... Mas a Janja não falou que não era bom taxar? Pois é, ela disse que não, para quem compra não iria ter, e o próprio não seria afetado, não é né? O próprio presidente não falou? Como é que Afeta o governo as mulheres. Explica pro povo. E aí... Gente, mas ninguém acredita nisso, né, Gerivaldo? Pelo amor de Deus, qualquer pessoa minimamente informada sabe que com certeza seremos afetados, não existe isso, só na cabeça de Janja, a esbanja que só pensa em gastar, ela não existe negócio de taxação não, ela pode gastar. Então assim, como você mesmo falou, Rodrigo, que o presidente vete, e aí agora vamos ver quem é que são os deputados que votarão, tanto os de oposição quanto os da base do governo, quem é que votará a favor para derrubado a manutenção do veto. Porque alguns desses que você mesmo menciona, os bolsonaristas raiz, pelo menos foram contra, né? Então, ele tem essa possibilidade de vetar. Ele não vetou a saidinha? Ele vetou. Então, ele pode fazer a mesma coisa com relação à taxação. E o Congresso derrubar o veto do presidente e assumir essa responsabilidade. É isso acontecer, porque nessa tem muitos do PT, Sim. do PL, tá todo mundo junto. Nessa pauta aí eu também não consigo consigo separar exatamente essa questão de situação e oposição. Nós estaremos aqui para trazer os nomes dos mesmos. Embora em partes, deixar bem claro, uma pelo pequena menos parte. Que representa, isso, é em parte, eu tenho os dois lados. Eu entendo e concordo que vai afetar sobretudo os mais pobres, mas também penso do ponto de vista da preservação da indústria nacional, porque sabemos que esse livre mercado termina de uma certa forma afetando a nossa indústria, a nossa geração de emprego e renda. Mas, volto a repetir, mas também concordo que vai afetar sobretudo os mais pobres. Talvez fosse tentar encontrar o fiel da balança para que não afetasse os mais pobres, como vai afetar com essa aprovação do Congresso, e também penso que é importante pensar Débora, esse lado técnico. O lado técnico é o qual, Débora? Pensar na preservação da indústria. Débora, dizendo que é por isso, é porque o açaí não vem da China. Pois é, vem do Pará, né? Produzido pelos povos indígenas, povos originários. Eu conversando com uma amiga e ela falando o seguinte: se as pessoas que vão para esses sites comprar, né, itens, é porque justamente já não está tendo renda para comprar aqui. Né? Correto. Então por quê? E são produtos de qualidade, não mulher. Tem condições de comprar aqui. Aí não compra lá fora, será que vai agora ter dinheiro para comprar aqui? Essa interrogação que fica. Correto. Entendeu? Então, quem às vezes pensa que vai estar fortalecendo o comércio local... O efeito pode ser contrário, O efeito pode ser contrário. E aí despencar ainda mais a arrecadação, entendeu? Então, que é o que eu acredito que não vai acontecer. Simplesmente as pessoas vão estar deixando mesmo de comprar. Sim. E principalmente num país que a gente tem o livre mercado, a gente não existe um controle, uma fiscalização no que diz respeito aos preços. Essa é uma grande crítica que eu faço ao sistema no que diz respeito a essa questão da falta da regulamentação. Ou seja, em um país onde cada um se sente no direito de colocar o preço da sua mercadoria, ou fica muito difícil a gente prever, e de fato o que pode acontecer é o que você acabou de dizer, Débora, é o efeito contrário nesse sentido aí, no que diz respeito a essa pauta no relacionado aí à questão da PEC das blusinhas. Das bugigangas. O fato é que nós devemos aguardar esse desenrolar e a gente vai estar atualizando aqui vocês. E caso o presidente vete e retorne para o Congresso, nós iremos trazer aqui à luz o nome dos parlamentares pelo menos que votaram. 15 mais bem votados. Isso, né? Seria o momento do presidente Lula se autopromover, até por conta da queda da baixa popularidade. E o problema mas que eu vai ter acho... em Brasília? Inclusive, eu não sei se vocês viram um vídeo de Felipe Neto, todo revoltado, foi porque ele falou, olha, vou ficar numa situação difícil. Repercutiu. Porque o próprio presidente disse que vetaria, né? Ele em vídeo falou que vetaria esse projeto. Será se ele não está fazendo? Por isso que o Lira ligou lá no Vaticano.
Será se esse rapaz, o senador... Rodrigo Cunha. Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, será se ele não está já fazendo um favor pro presidente? Porque ele mudou a história, tava tudo certo, Sim. tudo tranquilo. Depois do vídeo do Felipe Neto, o negócio mudou. Mudou. Primeiro foi das praias, né? Que é a da Luana Piovani e a briga com o Neymar. Aí mudou Contribuíram. tudo. Todo mundo parou. Não, vamos mudar, não vamos falar mais disso, não. E vamos Agora... tentar entender o que era, né? Que a gente passou a entender melhor depois da Isso, agora repercussão. do Felipe Neto, que o Felipe Neto Sim, foi pro ar, e depois da fala do Felipe Neto, o senador mudou de uma hora Fazendo uma que ninguém crítica. ninguém imaginava. Sim. Uma crítica que, onde o presidente falava que vetaria e que isso não iria acontecer, que isso era coisa de fake news de bolsonarista e que não sei o quê. Então, realmente, não só o Felipe Neto, A como rede muitos social tem uma ficam força, numa situação muito difícil, né? É incrível isso, né? Incrível.